então. O nosso texto-chave, né, Mateus 7,7, que diz, né? Alguém pode botar aí? Mateus 7,7. Aleluia. E vai dizer assim: peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Quando eu recebi o convite, que eu fiquei orando, eu perguntando ao Senhor uma palavra, e o Senhor falou sobre conhecer o caráter de Deus e os seus atributos. Porque muitas vezes a gente não recebe algo do Senhor porque a gente não conhece o caráter de Deus, porque a gente não conhece os atributos dele. Então a gente vem para uma campanha dessa, será? E aí mais uma vez, mais uma campanha, e aí você fica nessa coisa no seu coração. Por quê? Porque antes de você pedir algo a alguém, você precisa conhecê-lo. Você não vai pedir a alguém que você não conhece. Às vezes, tem pessoas que mandam até um bilhetinho. Vá ali, procure tal pessoa. Mas você vai todo receoso, porque você não conhece, você não sabe como a pessoa vai te tratar. Você não sabe se de fato e de verdade aquela pessoa vai responder ao chamado, ao pedido daquela outra pessoa. Então, você vai todo receoso porque você não sabe, você não conhece sobre essa pessoa. Você, às vezes, conhece de ouvir falar, não, mas eu já ouvi falar, é uma pessoa boa, tal, vá lá. E por isso que eu quero, hoje, nessa noite, o comando do Senhor é para que você o conheça. Conheça o caráter do seu Pai. Conheça os atributos do seu Pai. E Hebreus 11 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele, aquele que pede as demandas, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que ele é presenteador, que ele é fiel, que ele não mente, que ele não muda a respeito do caráter dele. E eu fui procurar o que é caráter. É firmeza de vontade, consistência, estabilidade, relativa à maneira de agir, reagir, é um efeito moral. Ou seja, é alguém que não muda. É alguém que não muda. O caráter dele é firme. Não é igual, sabe, a qualquer pessoa que um dia está bem, outro dia não está, um dia responde a você de um jeito, outro dia responde de outro jeito. Não, ele é firme naquilo que ele fala, na palavra dele. Ele não muda. Então, assim, quando você vem com suas demandas, você tem que crer nisso, nesse caráter que não muda, que é fiel, que é firme, no agir e no reagir. Não há, sabe, sombra ou variações de dúvidas nele. Quando você vir, venha nessa confiança. Quando sua demanda vier aqui, eu já recebi. Porque ele não mente, porque ele é fiel. E outra coisa, o que é atributo? Propriedade intrínseca. O que é intrínseca? É algo que é real de alguém, não depende de uma convenção, é o sujeito pelo qual se pode ser distinguido ou identificar qualidade, marca e personalidade. Então, se o caráter de Deus é firme, sabe, ele não muda. E esses atributos dele não dependem de ninguém, não depende do que você faça, não depende, sabe, de Assembleia Legislativa, não depende de deputados, não depende de presidente. Ele faz pelo caráter dele, pela bondade dele. Então, você precisa crer nisso. Quando você vier para a presença do Senhor, quando você trouxer as suas demandas, conhecendo o seu Pai, o caráter e os atributos dele. E qual a importância de você conhecer a Deus? Daniel diz assim, 11:32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, assim, quando você conhece o caráter do seu Pai, quando você conhece os atributos do Senhor, é isso que vai acontecer na sua vida. A gente se torna forte e a gente faz proeza. Então, essa é a importância de você conhecer o Senhor, para que você não duvide no seu coração, para que você não tenha dúvida, independente, pode ser algo que pareça impossível, né? Para a irmã, poderia ser impossível alguém dizer uma cura de algo que a gente sabe, né, lá, que não tem cura. Mas ele é firme, ele não muda, o caráter dele é eterno.
Não muda, os atributos dele não mudam. Se ele diz que é. Quando ele diz, eu levei as tuas enfermidades, ele levou. Passado, levei, então eu tenho que viver como curado hoje. Eu tenho que receber isso hoje. Por isso que é fé. Ela estava sentindo os sintomas, né? Ela disse que passou um tempo tomando remédio, mas não foi isso que determinou, porque a fé é assim. É algo que eu recebo agora e eu vivo. Independente de eu estar tomando remédio ou não. Eu vou parar o remédio? Não. É tomando e declarando, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Pai, é em obediência, porque a obediência faz você ser curado. Sabe, quando você recebe um relatório desse e o médico diz, você tem que tomar esse remédio, você tem que tomar o remédio, você tem que ser obediente. Mas não é isso que vai determinar a sua cura. Sabe, a sua cura é declarando, Pai, eu consagro a Ti, mas eu sei que eu sou curada. E vai chegar um dia em que a glória do Senhor desce e você testemunha daquilo que você já recebeu. Não é algo futuro, é presente, é já, é agora, que você recebe no seu coração. E pelo conhecimento do caráter de Deus e seus atributos, podemos ter segurança naquilo que podemos esperar dele. Irmãos, quando você conhece o caráter dele, quando você conhece os atributos do Senhor, quando você vem com sua demanda, já é para você vir dançando, celebrando ao Senhor. Porque você conhecendo o caráter dele, você sabe que ele já respondeu. Então você não duvida, você já vem dançando, você já vem colocando aqui, celebrando por algo que você já recebeu. Ele já fez. Sabe, é isso que a gente precisa entender. Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. No reino espiritual já existe. Você só precisa tomar posse. Trazer a existência pelo conhecimento dEle, pelo caráter dEle. Trazer a existência e começar a viver. Porque fé é você viver antes de acontecer. Sabe, é você se comportar antes de acontecer. E por isso que quando eu fui fazer esses cartõezinhos, irmãos, eu fiz com tanto amor. Vocês não têm noção. Não foi, Val? Eu fiz com tanto amor. Eu chamei o pastor Hugo para me ajudar. Sabe, eu saí mais cedo do trabalho para poder imprimir. Deixa eu sair mais cedo, mas foi tanto amor envolvido aqui. E talvez alguém diga assim, mas algo que vai ser queimado, vai ser jogado fora. Você que pensa que vai ser algo jogado fora. O Senhor já viu. Ele já recebeu. Ele já viu. Aleluia. 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 E isso, sabe o que é? É gratidão. Você acha que o Senhor não vai me honrar por isso? Ele vai, eu tenho dúvida disso. Quando eu envolvi o meu coração, todo o meu amor nisso, eu sei que a honra dele vem. E as coisas do Senhor têm que ser assim, irmãos, com excelência, sabe? Estamos construindo um castelo. Eu falo castelo, aí falo, é palácio. Mas tudo que é imenso, que é grande, castelo, sabe? A gente está construindo para o Senhor. E devemos nos comportar como realeza, sabe? Realeza na presença do Senhor. Tem que ser com todo carinho, com todo amor, que as pessoas olhem. Aí eu falei assim, como é que Deus não responde um negócio desse? Tem que responder. Um negócio tão bonitinho. E eu fiquei apaixonada, eu ficava olhando assim. Mas é o amor que tem que ser envolvido nas coisas do Senhor. Sabe, os seus pedidos, a mesma coisa quando você bota ali, né, a ampliação do templo. Quando você quer conhecer mais dele, coloque o seu coração nisso. E fé não é sentimento. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que não é sentimento. Não é você chorar, se arrepiar, sabe? Fé é desenvolvido. Você vai escrevendo mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo sem acreditar, mas você vai dando passos, porque não é por aquilo que você está sentindo, é pelo que ele diz. É o que a palavra dele diz. Aleluia. E você conhece a Deus, quando você conhece o caráter de Deus, você conhece a vontade dele. Boa, perfeita e agradável. Então, assim, quanto mais você conhece do seu Pai, quanto mais você conhece o caráter do seu Pai, você vai saber que a vontade dele, ao nosso respeito, é bom, é perfeito e agradável. Por isso que você precisa conhecer ele, para quando você trouxer as suas demandas durante esses 3 meses, você saber da bondade dele para a sua vida. Deus, eu sei que o Senhor vai responder. Pai, eu sei que o Senhor já respondeu. E você só celebra, você entra aqui, sabe, celebrando, feliz. Sabe, irmão, muitas vezes eu estou ali pulando, mas você acha que está tudo bem, é? Você acha que está tudo tranquilo, tudo agradável? Não, mas não é pelo que eu sinto, é pelo que ele diz. E se ele diz que eu já recebi, por isso eu pulo, eu celebro, eu grito. Porque é por isso, é pela palavra dele, é pelo caráter dele. Aleluia.
Oh, aleluia. E o propósito do Senhor nunca foi omitir o caráter dele. Nunca foi se esconder do homem, sabe? O propósito do Senhor nunca foi omitir a presença dele, o caráter dele, o seu poder para nós. Nunca foi. Sabe? O desejo do Senhor sempre foi que a humanidade o conhecesse. Sempre. Deus não omite nada, não há nada de mistério, sabe? De oculto. Ele quer que a gente conheça. Ele quer que você prossiga em conhecer, que você escave, que você queira saber mais dele, que você ame mais dele, sabe? É isso que ele quer. E onde eu busco isso? Na palavra dele. Porque quando acontece uma campanha dessa, não vou parar de repetir, você sabe, ele não pode mentir. A circunstância vai se levantar. Satanás, a gente sabe, né, que ele é ligeiro em trazer as má notícias, mas por você conhecer o caráter do seu pai, você vai dizer, diabo, você chegou atrasado. Porque eu já recebi, eu sei quem é o meu pai, eu sei o caráter do meu pai, eu sei os atributos dele e ele não mente. Então, assim, você chegou atrasado. Quando diz que eu não posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, a palavra, se você for procurar, a vontade de Deus é ser conhecida. É isso que ele fazia com Adão e Eva. Ele estava em todo o tempo buscando um relacionamento com o homem. Me conheça, saiba mais de mim. Queira saber mais sobre mim, sobre o meu caráter, sobre a minha personalidade, sabe? Queira saber quais são os planos que eu tenho para a sua vida. E Eloi, eu vou esperar o profeta, esse que te digo. Não, a palavra. A palavra diz os sonhos e os projetos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas que tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer, que eu, o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, assim, né, tem gente que se gloria pelos títulos, por aquilo que tem, ele diz assim, se glorie em me conhecer, sabe? Tenha dentro do seu coração, em me conhecer, que ele diz assim, eu falei beneficência, juízo e justiça. Irmãos, quando você conhece o Senhor, pode levantar o que for contra você, há um descanso. Sabe, porque você conhece Ele, você não vai procurar se vingar de ninguém, você não vai procurar nada, o que estão falando de você ou deixando de falar. Você descansa, porque você conhece o seu Pai. Ele diz assim, né? A minha bondade, a minha justiça e o meu juízo. Então, é com Ele. Por isso que diz assim, deixe na mão dEle. Então, você descansa. Às vezes, você vai ter que orar para Deus ter misericórdia de certas situações. Senhor, tenha misericórdia. Então, a gente não se preocupa com essas coisas. Sabe, com essas ervinhas, com essas coisas pequenas. Ai, porque vão me criticar. Ai, eu trouxe minha demanda. Será? É aquilo. E as pessoas vão se levantar contra isso. E sabe o que acontece? Vocês acham que o diabo ele não se encarrega de trazer as más notícias para a gente? Ele se encarrega. Vocês acham que não chega ao ouvido dos nossos apóstolos assim, mas para que essa ampliação? A igreja não está grande? Para que isso crescendo? Sabe, você acha que isso não chega aos ouvidos dele? Chega. Mas sabe o que não faz ele retroceder? É porque ele conhece o caráter do pai dele. Aí ele não retrocede. Eles não retrocedem porque ele conhece o Deus que fez a promessa. E ainda que eles não tenham recursos, ainda que não tenham, sabe? Eles creem, porque quem fez a promessa é fiel. Então é isso que você tem que crer. Não pode. Irmãos, tinha um tempo que eu estava orando para que o meu salário aumentasse. E eu clamando, pedindo ao Senhor, eu imprimi o meu contra-cheque, eu risquei o que eu recebia e coloquei lá, porque eu sou dessa, sabe assim, da fé, de escrever, igual a apóstola, de colocar os negócios, colar nas portas, na geladeira, não sei o que, eu sou assim. E tem caminhos que você parece, né, que você quer ajudar Deus, né? A gente quer ajudar Deus. Tem Fardley ali, Daisy, né, que é de lá, da mesma igreja, tal. A gente pode ir por esses caminhos. Só que não, nunca fui. E pense uma coisa que nós duas somos no trabalho, éticas. Éticas, éticas, éticas. Uma vez perguntaram assim, ela não te fala as coisas lá do gabinete? Eu disse, não. A gente nem se comunica, às vezes, dentro da secretaria, porque a gente tem essa distância de respeito, de ética dentro daquele lugar.
Então, assim, há uma distância. Ela, mesmo sendo minha chefe, a gente só trata de coisa de trabalho. Nem pedir nada a ela, de remédio, de não sei o quê, eu não vou. Sabe? Uma, porque quando você ama alguém, você não quer prejudicar a pessoa. Então, você guarda a pessoa. Irmãos, e eu clamando ao Senhor. Veio uma mulher na Secretaria de Saúde, que essa mulher fez um saceiro, entrou como superintendente. Essa mulher fez um saceiro dentro daquela secretaria. Foi uma coisa assim terrível, sendo crente. Mas aquela mulher saiu de lá me abençoando. Aquela mulher mudou o meu cargo e o meu salário. Eu disse, Deus, essa mulher só veio aqui fazer isso? Mas a mulher fez uma confusão ali, mas mudou o meu cargo e o meu salário. E talvez você pense assim, né? É por outros caminhos, não, apóstolo. E às vezes vocês pensem aqui, é com recursos daqui dos irmãos. Não. Vem de lugares onde o Senhor nem imagina. Onde o Senhor nem, sabe? Meu Deus, que coisa é essa? Vem de lugares onde, sabe? Não passa pela nossa mente. E às vezes a gente está contando aqui, né? Não. Deus faz infinitamente mais daquilo que possamos pedir ou pensar. Sabe, e aquela mulher fez. E quando o Paulo olhou para a minha cara, disse, é para você. Eu disse, para mim? Aí ela é. Aí, sabe, porque você fica procurando atalhos. Não procure atalhos para o Senhor. Entregou, confie. Confie no caráter dele. Confie. Deus, eu não sei como vai ser. Mas eu sei que o Senhor faz. Porque o caráter dele não muda. Aleluia. E o conhecimento de Deus nos liberta. João 8,32. Deveria saber de qual de verdade, né? Conhecereis a verdade. E aí, irmãos? Amém. Quando você conhece o caráter do seu Deus, quando você conhece o atributo do seu Deus, os atributos dele, isso te liberta. Sabe? Isso te sara. Isso te tira do cativeiro. Sabe? Você não sai daqui com dúvida do que você já recebeu. Você não sai com dúvida, você sai da presença dele, crendo que ele já fez. Porque essa verdade te liberta do medo, te liberta da dúvida. É isso que essa verdade faz. A palavra de Deus faz isso, ela te liberta. Ela abre a sua mente. E você começa a ler, é Deus, é verdade. Ele diz que ele vela pela palavra dele. E o que é isso, velar pela palavra dele? É quando você diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele fala a verdade. Ele está ali velando, ele está ali em pé velando pela palavra dele. Irmãos, ele diz assim, ó, tudo vai passar, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. O que é isso, irmãos? Quando ele diz assim, ó, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas ele vai continuar sendo refúgio e fortaleza. Essa palavra não vai passar vazia na sua vida. Ele vai continuar sendo refúgio e fortaleza para você. Quando ele diz assim, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Essa palavra não vai passar na sua vida. Ela vai permanecer para sempre. É isso que ele quer dizer. Sabe que tudo vai passar, mas a minha palavra na sua vida, ela não vai passar. Ela vai permanecer para sempre. Quando ele diz que ele coloca anjos ao nosso redor, que ele é a nossa cura, isso não vai passar, isso vai ser eterno nas nossas vidas. Aleluia, oh aleluia. E é pelo conhecimento de Deus que tomamos posse daquilo que ele já nos deu. Quando você tem conhecimento dele, você toma posse daquilo que ele já te deu. E outra coisa que o caráter de Deus, você conhecendo, traz, graça, paz, são multiplicadas nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer lá, em 2 Pedro 1:2, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Sabe, irmãos, aquilo que eu disse no exemplo dos apóstolos, uma graça e uma paz e um refrigério vem sobre a vida deles. Pode tudo se levantar, a economia subir, sabe, a inflação, não sei o quê. Mas se Deus prometeu, se você conhece o caráter do seu Deus, se você conhece os atributos do seu Deus, se ele prometeu, se você colocou aqui o seu pedido, pelo conhecimento dele, que você tem dele, graça e paz, um refrigério vem sobre a sua vida. Satanás pode se levantar, tudo pode se levantar, mas o refrigério, uma graça vem sobre você, porque você conhece o caráter do seu Pai, porque você sabe quem é Ele. Então, ó, você descansa. Você descansa no Senhor. Pai, obrigada. Por isso que ele diz, não ande ansiosos por coisa alguma. Não ande aflitos por coisa alguma. Deixe a graça dele te invadir. Deixe a paz dele. Irmãos, ó, e paz. Não é falta de aflição, não, viu? Não é falta de problemas, não. Paz é você estar no meio mesmo do fogo cruzado e você ali descansando. Eu sei quem me guarda.
Eu sei quem fez a promessa. Eu sei quem me prometeu e você descansa nele. Sabe, você sorri, você anda feliz por causa dessa graça, desse conhecimento que você tem do caráter, dos atributos do seu Pai. Oh, aleluia. E o atributo de Deus, ele se divide quanto à sua natureza, infinitude, um Deus infinito. Você já imaginou isso, irmãos? O universo, né? Aquela coisa grande. Eu e Gabi, a gente costuma sair à noite e a gente fica andando e ela fica olhando as estrelas, ficam falando assim, e você vê uma imensidão assim. Irmãos, começa a contemplar essas coisas do Senhor. Eu vou para a praia só para olhar o mar. Nem para entrar na água, mas para olhar a imensidão dele. Sabe, você olhar aquele vento que dá, né? Aquela coisa assim, você vê o poderio desse Deus. E a gente deixa essas coisas passarem. Sabe, se apegue, veja a infinitude desse Deus. Ele é infinito, ele é grande. E ele é grande no agir. Por isso que ele nunca faz pequeno. Tem negócio de tomar remédio, não, é cura. É assim que ele faz. Ele é infinito, não dá. Não tem negócio de você ficar pelejando, não, sabe? É completo nele. Nele é completo. Não existe nada pela metade, não existe nada remendado, pelo ajeitado, não. Sabe, é novo. Ele disse, eu faço novo todas as coisas. É isso que ele faz. Aleluia. Oh, aleluia. E quanto ao espaço e imensidão, ele está de modo igual em todo o espaço infinito. Então, quando você coloca uma demanda aqui por alguém que está em uma outra cidade, em um outro país, o Senhor alcança ele lá também. Porque ele está em todo lugar. Então, ele alcança. Será, Deus, que vai alcançar aquela pessoa que está lá nas drogas, que não está ouvindo? Ele alcança. Ele alcança, porque ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E outra coisa, a eternidade. Ele não está limitado ao tempo. Né? A gente costuma dizer, né? Ai, meu Deus, eu já estou com uma certa idade. Será que isso vai acontecer? Eu tenho certeza, irmãos, que o apóstolo recebeu, sabe, uma promessa de quando ele era jovem. Que ele seria apóstolo, que ele seria... Eu lembro, já tem mais, sabe, uns 10 anos que a nossa igreja, né, seria uma igreja de nações, de multidão. Eu sei que no reino espiritual isso já aconteceu. Sabe, o Senhor não é limitado ao tempo. E quando esse dia chegar, vai vir uma graça sobre a vida do apóstolo. Ele vai contemplar e dizer assim, Deus, obrigado. Eu gosto quando Josué diz a Caleb assim, Caleb diz a Josué, olha, eu já tenho 80 anos, mas é como se eu tivesse 40 anos, então me dê minha terra que eu vou construir naquele lugar. Então assim, a sua idade não é limite para o Senhor agir, não é limite. Irmãos, eu lembro que eu era adolescente, eu queria uma Melissa, e minha mãe não tinha condições de comprar a Melissa, porque a Melissa original é cara, né meninas? É muito cara. E eu lembro que eu vim ter uma Melissa agora, acho que eu tinha 40 anos. Porque eu estou com 43, viu? 40 anos. E aí, quando eu recebi de presente. Gente, quando eu recebi aquela Melissa, sabe, não importou o tempo. Mas foi um doce no meu espírito. Foi uma alegria na minha alma. Sabe, e às vezes você fica assim, Deus, eu já estou velho. Não. Sabe, a bondade dele é eterna. O gosto vai ser o mesmo de quando você tinha 15, 14 anos. Aquele gosto vai descer sobre a sua alma e você vai dizer, Deus, obrigada. Então, assim, se tem coisas que você sonhou quando você era adolescente, sabe, Deus faz. Ele não está limitado ao tempo. E eu recebi aquela Melissa. Irmãos, você acha, sabe quando Sara recebe a promessa, ela ainda era jovem. Mas ela mesma de idade, eu tenho certeza, irmãos, que quando ela pegou Isaac, era o mesmo sabor de quando ela tinha, sabe, a juventude dela. Era o mesmo sabor. E não importa a idade, você vai sentir. Porque o mundo, ele dá e passa, né? É algo que é passageiro, mas não a bondade do Senhor. Os presentes do Senhor para as nossas vidas sacia a nossa alma. E não importa o tempo, nos sacia, traz um refrigério, traz um gosto bom. Sabe, meu apóstolo, quando essa igreja estiver ampliada, quando esse palácio, esse castelo estiver construído, e nós vamos sentar e nós vamos contemplar, sabe? E vai ser o mesmo gosto, eu tenho certeza que vai ser o mesmo gosto de 10 anos atrás. Aleluia. Oh, e Deus, quanto à imutabilidade dele, é um Deus que não muda. É algo que não pode ser alterado.
O caráter do nosso Deus, os atributos dele não podem ser alterados. Sabe, é um sistema eterno, de verdade. É um sistema que não tem máscara. É um sistema que você pode contar. Sabe, porque ele é de verdade. Ele não pode ser alterado no caráter dele, nem nos atributos dele. Se alguém oferecer alguma coisa a ele, ele não muda. Sabe, porque ele é eterno naquilo que ele fala. Ele é firme no caráter dele. Oh, aleluia. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, que não assombra, ele não é inconstante. Sabe o que é inconstante, né? Aquelas sombras que às vezes você está na luz, aí sua sombra aumenta, às vezes você volta, a sua sombra diminui. Ele não. Ele é constante na palavra dele, ele não mente. Por isso, o Senhor me trouxe essa palavra, para que a gente conheça mais dele. Porque quando você traz algo para a presença dele, você tem que crer disso, que ele não muda, ele não mente. Sabe? Ele não está limitado a nada. Ele cumpre a palavra dele. Aleluia. E um outro dos seus atributos é bondade. O Salmo 136 vai falar da bondade do Senhor. Ele vai descrevendo toda a beneficência, toda a bondade de Deus para o homem. E também nos seus atributos tem os decretos do Senhor. Isaías 14, 24 diz assim: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aleluia, são os decretos dele. E o que é decreto, sabe? Aí vai vir um ponto facultativo, aí o prefeito, né, decreta, ponto facultativo. Só que esses decretos podem ser anulados. Esse decreto, essas leis, podem ser mudadas. Mas no Senhor não. É eterno, o que Ele determina para as nossas vidas é eterno. Não há mudança, não pode levantar uma assembleia de anjos e querer mudar algo para a sua vida. Não, está determinado. Ele não pode mudar, pode se levantar os querubins, os anjos, os serafins todos, o inferno todo se levantar. Mas ele diz, não, é um decreto e eu não posso mudar os meus decretos ao nosso respeito. Oh, recataralabassou, ricataralabababababá, repataralacaçarebababababá. E quanto à sua bondade, irmãos, eu tenho um testemunho assim, bem breve. Eu lembro que tinha rede de mulheres aqui. E eu estava com a minha vida toda desgramada, em pecado, suja, sabe? E eu vim para a rede de mulheres e as pastoras estavam aqui todas orando aqui. E a pastora Cristiane, na hora da oração, né, todo mundo veio aqui para frente e ela veio na minha direção. Era um lugar onde as pastoras oravam por a gente, pelas mulheres. E ela veio na minha direção. Ela tocou no meu coração e disse assim, tomada pelo Espírito Santo de Deus, e disse assim: eu te entendo porque você pecou. Eu te entendo porque você errou. E falou assim, eu te amo, irmãos. Por isso que diz que o amor cobre uma imensidão de pecado. E naquele dia, aquele amor invadiu a minha alma. Me invadiu por dentro, sabe aquela imensidão de amor? E a bondade do Senhor, e nós conhecemos por muito tempo de um Deus carrasco, de um Deus que bate, de um Deus que dá de chicote. É por isso que Ele quer que você conheça Ele. E a bondade dEle, aquele amor me invadiu, irmãos. Que eu saí daqui. Sabe o que é transformada? Sabe o que é completa? Sabe o que é com a sua alma saciada desse amor? E quando ele vai dizer assim que você não deva nada a ninguém, mas deva esse amor, é como se a gente fosse eterno devedor desse amor para com o outro. Você quer que as pessoas conheçam desse amor, você quer que as pessoas conheçam desse Deus, sabe? E você não peca mais porque há um desejo em você, não, porque você está completa desse amor, esse amor te completa, te sacia a sua alma, que você não sente mais desejo de nada, sabe? Há uma imensidão assim, que você anda, você não está nem aí. Você anda igual um louco pela rua, falando sozinho, cantando sozinho. Você dança sozinho, você bota um louvor na sua casa, você celebra sozinho. Sabe? E esse amor invadiu a minha alma, esse amor invadiu o meu coração. Irmãos, que eu viajo sozinha, sem marido, sem filho. Passeio sozinha, vou para o cinema sozinha. Elô, você não sente falta? Não. Se eles quiserem vir, venham. Meus filhos, venham, marido. Mas isso não me traz peso algum, porque existe alguém que me completou em amor. Sabe, esse amor me invadiu.
E você não faz, né, porque há um peso. Ai, Deus, eu não posso errar, porque Deus vai dar de chicote. Você não erra mais, porque esse amor te invadiu e você não tem necessidade de fazer mais algo errado. Você não tem necessidade de buscar outras coisas no mundo, lá fora, porque esse amor tomou conta da sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é único. E sobre o caráter de Deus, ele não mente. Ele não nega a si mesmo. Ele não faz mal. Irmãos, creiam nisso. Deus não faz mal. E essa justiça? São os caminhos que nós tomamos errados, sem direção do Senhor, e nós pagamos as nossas consequências por isso. É igual um filho, quando faz algo errado, a gente dá umas palmadas, coloca de castigo, o nosso coração doendo, mas a gente tem que deixar ele aprender que ele errou e ele precisa ter a consciência do erro. É assim que o Senhor faz, mas nem por isso nós, como pais, deixamos de amá-los, de protegê-lo e de cuidá-lo. Aleluia. E ele não faz acepção de pessoas. Então, se você está nesse lugar hoje, se você está todo errado, se você está em pecado, se existe alguém que ainda não faz parte dessa realeza do Senhor, que não faz parte ainda desse reino, ele não faz acepção de você. Ele te ama do mesmo jeito. E ele responde os teus pedidos do mesmo jeito. Mas vai existir algo melhor e maior. Será completo, será mais doce, será mais gostoso se você entrar nesse reino. Se você, sabe, querer no seu coração, desejar fazer parte desse reino. Aleluia. E outra coisa, ele não quebra a própria lei. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor trouxe, sabe, nesta noite. Que você conheça o seu Pai. Que você conheça o caráter dele, os atributos dele a respeito, sabe, das nossas vidas. Para quando você vier nesses 3 meses, não desista de vir, não. Se eu fosse você, eu declarava essa palavra, Mateus 7,7, todos os dias. Pedir e será dado. Sabe, pedir e será dado. Se eu fosse você, eu declarava essa palavra todos os dias. Sabe, se eu fosse você, eu tomava posse e disse até isso ser real dentro de você. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos. Nessa hora você pode ficar de pé? Oh, aleluia.